Olá pessoal, Santo Cervejeiro com vocês, prazer em estar aqui novamente. Estamos na nossa série aí especial, né, falando sobre Lager e Ale, né, os dois tipos de levedura. Já falamos sobre a Lager, certo, que é uma levedura de baixa fermentação, e vamos falar agora da Ale, né, que é uma levedura de alta fermentação, certo, que tem uma família de cervejas que deriva dela bastante grande, né? Família Ale é bastante grande, e quando a gente fala de Ale, a gente não pode deixar de falar da Inglaterra, né? Que é o berço, digamos assim, das cervejas Ale, também da Bélgica, né? Escola belga, né? Escola inglesa, que basicamente formaram, né, as suas escolas em cima das cervejas Ale e cervejas de variados tipos aí, né? Então nós temos alguns ícones de cerveja aí, mas antes, né, vamos falar um pouquinho, né, o que é Ale, né, o que significa, né, esse tipo de levedura que é, digamos assim, tão trabalhado no mundo cervejeiro, muito utilizado, né, pelos cervejeiros caseiros, né, principalmente quem está começando a fazer cerveja, geralmente começa pelo uma Ale, como eu sempre digo, né, comece simples, né, comece pelo uma Ale, que é uma cerveja, uma levedura mais fácil, que é uma levedura que fermenta mais rápido, né, enquanto a Lager leva 10 dias mais ou menos, a fermentação a Ale são 5 dias mais ou menos, de 5 a 7 dias no máximo, ela fermenta muito rápido. Então a Ale, ela é bastante utilizada pelos cervejeiros caseiros, principalmente quem está começando, né? E eu oriento sempre, comece pelo uma Ale, que você vai ter resultados melhores aí. E depois migre, né, para uma Lager, correto? Então as Ale, né, como eu falei, falar de Ale, a gente tem que lembrar da Inglaterra, né? As leveduras Ale, elas estão há muito mais tempo, né, do que as Lager aí no mundo cervejeiro. Eu diria que talvez pelos estudos aí, né, que se tem. Lógico que as leveduras, elas foram identificadas, as leveduras de cerveja, pelo Louis Pasteur e também pela Carlsberg, lá por volta de 1860, se não me engano, 1860, 1880, né? O Louis Pasteur fez o trabalho dele, né, certo? Que conseguiu aí isolar, digamos, aquele organismo que ele encontrava no líquido da cerveja, que era a levedura, certo? E a Carlsberg também, lá na Dinamarca, fez um trabalho muito forte na mesma época aí, e também desvendou mistérios sobre as leveduras. Mas antes disso, né, as leveduras, elas não eram conhecidas, né, pessoalmente pelos cervejeiros, né? Ou seja, o que acontecia, né? Deixava-se fermentar ao ar livre, correto? Se pegava um pouco de amostra daquela cerveja para fazer outra cerveja, né? Que ali a levedura também se desenvolvia já na outra cerveja. E assim as coisas iam acontecendo, certo? Principalmente, como eu disse, antes de se descobrir, né, todos os detalhes aí sobre levedura de cerveja. E as Ale, elas têm um papel bastante importante, porque são as leveduras que estão há muito mais tempo, que eu falei, né, no mercado cervejeiro, porque os britânicos, né, principalmente, utilizavam muito, né, as fermentações em altas temperaturas, né? Então elas se adaptaram, digamos assim, a fermentar em temperaturas entre 15 e até 30 graus, né? Hoje, né, a gente, como foi manipulado bastante na levedura, certo? E a gente tem o controle, hoje nós temos geladeiras e tal, né? Então entre 15 e 23, 24 graus ela fermenta muito bem. Vai fermentar acima dessa temperatura? Vai fermentar. Só que a gente tem que tomar cuidados para que a gente tenha uma cerveja boa, né? E cerveja boa
botem na cabeça, controles de temperaturas, principalmente na fase de fermentação. Azeio também, né? Azeio não tem tanto aquele cuidado que a gente precisa tomar como as lager, mas também é bom a gente seguir um certo limite ali de temperatura para que a sua cerveja saia boa, né? E azeio também são famosas justamente por quê? Porque são rápidas, 5 dias praticamente você tem uma fermentação, uma atenuação completa praticamente, né, da tua cerveja, e também elas geram muitos, o chamado ésteres, né, aromas de tudo que é tipo, né, na cerveja, certo? Aromas muito gostosos, digamos assim, correto? Então a azeio tem todas essas, digamos assim, combinações aí que geram uma cerveja muito boa, certo? E são mais fáceis de a gente manipular, né? Mas assim como as lager eu sempre oriento, né, que azeio mesmo que tenha toda essa dinâmica, a gente tem que procurar seguir o processo certinho, temperaturas de fermentação e principalmente maturar bem, né, a cerveja, para que a cerveja saia assim de uma forma bem dentro daquele padrão que a gente determinou na receita. Então tem algumas cervejas aí que são ícones mundiais, né? Quando se fala de ale, né? Então, assim como a lager, nós temos a Pilsen, que é a mais consumida no mundo, nós temos a IPA, que é a cerveja inglesa mais consumida, digamos assim, depois da Pilsen. A IPA no mundo é a mais consumida e a mais copiada também, né? A mais produzida pelas cervejarias pelo mundo afora e também pelos cervejeiros caseiros, né? Que gostam muito de fazer uma IPA, né? Então nós temos outras aí, nós temos a Stout, também a gente vai falar um pouquinho sobre a Stout, nós temos a Porter, são tudo cervejas derivadas da escola inglesa, né? Certo? Nós temos a Wheat Beer, também, que é uma cerveja que é ali da região da escola, aí já passa um pouquinho para cima, a escola belga, né? Certo? A Wheat Beer, né? Que é uma cerveja aí que tem uma composição com malte de trigo e malte de cevada, né, misturado com algumas especiarias. Nós vamos falar um pouquinho sobre a Wheat Beer. Também nós temos eu acho que é a mais famosa, talvez depois da IPA, é a cerveja Weiss, né, cerveja de trigo, muito famosa na Alemanha, né. Aí o pessoal pensa que é lager porque é alemã, mas não é lager, né. A cerveja de trigo é uma cerveja, dá para fazer com o fermento lager, dá, mas não vai ficar legal, né? Não vai ficar legal quanto, né, feito com a levedura própria, né, que é uma levedura ale para cerveja de trigo, né? A Weiss, que é uma cerveja típica alemã, é uma cerveja ale, né? E a gente falou da lei de pureza alemã. Lógico, no sul da Alemanha, na Baviera, né, se adotou a lei de pureza lá em 1516, mas ali na região na Inglaterra e principalmente na Bélgica, ninguém quis saber da lei de pureza, e eles, na época, a Bélgica principalmente, né, a Inglaterra, o norte digamos, a Inglaterra, a Bélgica, né, eles sempre utilizaram muitas especiarias e principalmente frutas nas cervejas, inclusive as cervejas mais famosas, né, que são as trapistas, né, a maioria delas leva frutas, né, na sua receita, correto? Então, azeio, né, elas acabam tendo uma outra conotação, né, porque em outra parte do mundo, correto? E é uma contribuição muito forte também, né, para a cerveja no mundo inteiro, certo? Então aqui no Brasil hoje, nós já temos aí muitas cervejarias que faz a adição desses produtos aí, né? Seja lá especiarias, né? Como coentro, por exemplo, né, que se utiliza muito na cerveja belga, até pimenta, né, aquela pimenta
como é que é a pimenta rosa, certo? Se utiliza bastante, né? Frutas de tudo que é tipo, principalmente frutas vermelhas, frutas amarelas, né? Então, a Zeio contribuíram bastante também para esse tipo, um outro estilo de cerveja, né? Um outro estilo de cerveja que eu posso citar aqui, que é a Ale, que é muito famosa, as cervejas Brut, né? Que são cervejas parecidas com champanhe, né? Mas não são feitas de cevada e também algumas frutas são adicionadas, às vezes maçã, às vezes a própria uva, né? Dependendo o caso, mas são cervejas que têm a base feita com ou malte de cevada ou mistura também com malte de trigo, né? Certo? E são cervejas que têm um tempo de maturação muito maior, né? Praticamente, como eu falei, cervejas Brut, elas praticamente levam o mesmo tempo que um champanhe, né? Para maturar, que são em torno de 11 meses, 12 meses, certo? Então aí são outros tipos de cerveja, certo? Que aqui no Brasil a gente vê muito pouco, né? Que vem muito pouco para cá. Às vezes a gente encontra aí, né? Em algumas casas especiais, né? Que vendem cerveja, mas são cervejas Ale também, né? Certo? Então tem uma contribuição bastante forte, né? Nas escolas cervejeiras, principalmente na escola inglesa e na escola belga, e posteriormente escola americana, né? É muito adepto, lá eles fabricam também muito as lager, mas principalmente eles são muito adeptos das cervejas britânicas, né? Lógico, a Inglaterra colonizou os Estados Unidos, acabou levando a sua tradição cervejeira para lá, das cervejas Ale, né? Então os Estados Unidos também é um país onde se consome muita cerveja e cervejas diferentes, né? E principalmente das leveduras Ale. Então, pessoal, é isso aí, né? Falando um pouquinho aqui da levedura Ale, né? E da família de cervejas, né? Que deriva, são imensas, e a gente vai falar de algumas especiais aí, certo? Que fazem parte da família de cervejas Ale, ok? Então tá aí a nossa série sobre as leveduras, ou sobre as cervejas lager, né? E cervejas Ale, né? Para você ficar um pouco mais informado, né? Principalmente pessoal que não conhece, conhecer um pouquinho, né? De algumas cervejas de maior circulação, né? Tanto no Brasil quanto no mundo. Ok? Então contamos aí com vocês e qualquer coisa estamos aí, né? Certo?